Lamento, porque eu fico muito triste quando eu chego numa empresa, tenho a oportunidade de ser a nova contadora, o novo profissional contábil da empresa e eu encontro serviços que não condiz com o que a gente aprende e para o mundo que isso está caminhando. Mas que ele confia naquele contador que, tecnicamente, já não é mais compatível com a realidade das necessidades de um negócio hoje, num mundo extremamente veloz, dinâmico, versátil, né? Conta pra gente como que a contabilidade ela pode ajudar ali a empresa mesmo a subir de nível, a ganhar competitividade de mercado. Olá, empresário, empresária. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Dono Pod. E hoje, como de costume, estamos aqui com a minha super parceira de bancada, Renata Evans. Muito prazer estar aqui novamente compartilhando essa mesa maravilhosa com empresários maravilhosos. E a nossa convidada mais do que especial, estamos aqui com a Neide Nascimento, que é contadora, empresária, especialista em assessoria estratégica para pequenas e médias empresas, diretora da Conte Mais Contabilidade Consultiva, atua há mais de 20 anos ajudando empresários a tomarem decisões tributárias e financeiras, com foco em prevenção e risco e crescimento sustentável. A Neide transforma a contabilidade em uma ferramenta prática para gerar resultados, apoiar a gestão estratégica e fortalecer o negócio. Neide, muito bem-vinda. Que responsabilidade! E que orgulho, a minha contadora. Exato, olha aí, contadora do Cristal Vamos Studio. fazer uma vendinha aqui. Com certeza. Queridos, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, de verdade. O Dono Pod, eu amei o nome e vocês estão de parabéns. Eu vou contribuir da melhor maneira possível. Acreditem nisso. Bom, fiz a minha lição de casa de pesquisar a sua carreira, suas redes sociais, os seus cases de sucesso. Que E bom. sei que o que você está falando não é promessa, já é uma realidade, né, Neide? Graças a Deus. 20 anos, sim. né? Sim, depois de muito trabalho, de muita busca por me profissionalizar e entendendo o real papel do contador, que saiu de trás da mesinha de madeira, da cadeirinha de madeira e foi para dentro das empresas, porque é lá que está a dor, é lá que está o meu propósito, então é lá que eu tenho que estar. Então a gente faz uma contabilidade misturada com a administração no sentido de levar conhecimento para que eles tenham ferramentas e tenham suporte e apoio para tomar as decisões. Perfeito. E de onde veio essa visão, né, para transformar a contabilidade dessa maneira? É assim, eu, na verdade, não sou contadora porque eu tenho o dom da matemática, sei quanto é 2 mais 2, não sei. Eu acho que para isso tem calculador e tenho pessoas junto comigo no meu time que são perfeitas. Mas a minha alma é administrativa. A minha veia, o que pulsa em mim é gestão, né? Legal. E eu tenho dores que se identificam e que são as mesmas do nosso público. E aí, por que não aproveitar, né, como eu gosto de dizer, a folha de pagamento, os impostos a recolher, o meu balanço ou balancete dentro do mês, eles são métodos científicos. Transformar os métodos científicos em números e em orientações para uma melhor gestão é onde está a mágica, é onde mora é onde mora o meu dom. Então, o meu dom é esse, é olhar para aquilo e falar, peraí, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Né? E conhecer a contabilidade, a legislação, me deu muita estrutura para poder fazer isso de uma forma confortável e sustentável, porque eu me sinto à vontade naquele ambiente administrativo, me sinto à vontade com aquelas dores, porque são as mesmas que as minhas, e aí eu busco, dentro da legislação, formas de
completar, né, ali aquele circuito e deixar a empresa mais forte. Nossa, Uau. sensacional, história incrível, né? E você sempre teve esse olhar assim para esse olhar mais consultivo, mais orientado à prevenção, apoio à gestão. Como é que foi essa evolução da sua carreira, Neide? Olha, Alisson, se eu for falar da evolução da minha carreira, ela se mistura muito com a minha vida pessoal. Por favor, nos Então, conte. assim, Queremos saber Queremos tudo. saber tudo. Olha, é aí para a lente da verdade. não, é que assim, né? Eu vim de uma família, como a história de muitos, né? Uma família extremamente pobre, né? De vários aspectos, né? Não é só da riqueza. Você nasceu aonde, curiosidade? Presidente Prudente. Presidente Prudente, legal. Eis-me aqui uma PP, Presidente Prudente. Presidente Prudente. Mas eu fui embora para São Paulo com 3 anos de idade, Tá. então eu nem me considero. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá. Quando cheguei lá com 3 anos, minha mãe e meu pai reconheceram ali uma dificuldade de manter toda a família. E eu tive um período muito de sítio, de roça, convivendo com os meus avós. E depois, com 7 anos, fui para a primeira série, aquela coisa toda. Depois de um certo tempo, eu estava naquele ambiente e eu acho que são coisas que a gente não consegue explicar e eu acho que muita gente se sente assim. Eu estava num ambiente onde eu me sentia aprisionada. Parecia que tinha mais para mim, parecia que eu me sentia, era uma briga mesmo interna de que, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu de verdade eu achava que eu era adotada, porque não era a mesma. Estava deslocada ali, Eu né? estava deslocada por N fatores, tá? Qual idade aí você tinha? 13 Nossa, anos. novinho de tudo já. Sim. E aí foi a primeira situação em que o lar se desfez, né? E meu pai seguiu para uma outra família. E eu fui, porque eu fui e sou uma apaixonada pelo meu pai, porque o meu pai tem esse espírito. Tinha, né? Eu sentia nele uma coisa da gente pensar igual. Estamos aqui, mas não somos daqui. E aí ele tinha outra família e eu fui conhecer outro mundo, inclusive de formas econômicas, socioeconômicas mesmo, né? Eram outras situações e aquilo foi despertando em mim. Opa, peraí, nesse mundão de, meu Deus, tem mais coisa, não é aquilo, né? Não é aquele bairro que eu morava, não era só aquela família. E eu fui me desprendendo daquilo que era o meu ambiente nativo, entendeu? E fui pensando. Mas, por conta de família, por conta de um monte de coisas, parei de estudar. Conheci meu marido, meu ex-marido, e ali eu me casei, tive minhas filhas, mas sempre com aquele desespero. Né? Inconformismo ali. Nossa, que chatice isso. E o tempo foi passando, e algumas situações, eu fui trabalhar numa indústria, tá? Que estava, assim, numa situação bem delicada financeiramente, e eu fui para fazer uma coisa que era, tipo, atender o telefone, abrir a porta, mandar alguém entrar, sentar, servir um café, coisas assim, porque eu não tinha estudo, eu não tinha... nem vivência com empresa fechada. Eu sempre trabalhei muito no comércio, eu gosto de falar, deu para perceber, né, gente? Então, assim, fiquei ali. E num dado momento, essa empresa mandou todo mundo embora e eu fiquei. Porque eu acho que eu devia ter um menor salário, entendeu? Aí ele falou, não, essa daqui a gente aguenta, a gente paga. E aí eu fiquei ali e comecei a ter contato com a contadora. E eu comecei a questionar. Porque chegavam os impostos e eu era, assim, orientada a colocar na gaveta e não pagar. Quantos anos você tinha aí? Aí eu já era casada, eu já estava 32, 34. Tá. Porque eu fui para a faculdade com 38. Tá? Que Aos legal. 38 anos. E eu não fui para a faculdade, eu preciso confessar, eu fui fazer telecurso. Telecurso. Roberto Marinho. Oh, que sensacional. Muito bom. Foi, gente, na Fundação Bradesco. Olha Você só. também é da Fundação Bradesco? Mas Eu não fiz o telecurso, mas eu fiz. Brau. Ah, que nada. Nada a ver. Qualquer coisa. Não, top, olha só, que legal. E aí, Mais alguém super grato à Fundação Bradesco, né? muito, Nossa, eu sou muito. gratíssimo. Sim, porque Maravilhoso. o projeto deles, mesmo enquanto instituição de Maravilhoso. ensino,
Sou Eles suspeito, né? arrasam, né? Eles É. arrasam, E só simplesmente um assim. segredinho aqui que o pessoal já sabe, eu já falei em outros episódios aqui, né? Eu nunca fechei um balanço na minha vida, mas eu sou técnico contábil. Mas nem Temos não alguns segredos, adianta. então, para compartilhar. Com certeza, Neide. E aí, nessa época, eu fui lidando ali, conversando com a contadora, perguntando como emite uma nota, como não emite. Aí eu queria fazer pesquisa, era no Google, internet de escada, É, tá? E eu fazia as perguntas ali, fui entendendo, porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei desse mecanismo aí, mas eu não me dedicava. E um dia eu fiz uma pergunta para ela e ela estava extremamente chateada, acho que não estava num bom dia, e ela virou para mim e falou assim: Ah, já que você quer saber tanto, por que você não vai fazer ciências contábeis? obrigado, né? Sim, sim, obrigada. E eu falei, mas para fazer uma faculdade você tem que primeiro estudar, né, bonita? Fui estudar, prestei vestibular e coloquei em primeiro lugar ciências contábeis e depois direito. Direito, eu falei, não, é melhor não fazer, porque senão você vai advogar em causa própria. E você não vai ganhar dinheiro. Eu tenho 2 filhas para sustentar. Ó, já mais uma experiência também, né? Bom, Isso. doutora Renata, sabe disso, né? Sim, doutora Renata. É, e um ex quase doutor Alisson. Eu nem Eu consigo também ver fiz o direito. doutora Renata, porque ela é tão apaixonada pelo que ela faz aqui na É Cristal, verdade, que é você verdade. fala, gente, onde é que entra o direito aí nesse É, rolê, graças né? a Deus Com saiu de certeza. mim. É, isso, exatamente. Deixa os nossos amigos Ah, advogados ouvirem deixa, isso, deixa, viu? com os problemas pra lá. Saí desse ensino médio, que eu precisei retomar, e uma professora sempre falava para mim, nossa, você é muito boa em matemática, né? E eu falava, será que eu sou? E matemática, né? Ciências contábeis. Então, Você por sempre teve isso, essa a facilidade contadora, com números? a professora, entendeu? Aí eu falei, eu vou. Eu vou. Fui, prestei vestibular, Unip, passei. Entrei, porque todo mundo fala que é fácil, depois descobri que era média 7. Eu falei, gente, o Senhor me ajuda. E foi indo, consegui, fiz a faculdade e tal. Só que quando eu tinha 6 meses, primeiro semestre real, eu fui conversar com o sócio, um dos sócios dessa empresa, e eu passando pelo contas a pagar, brinquei, né? Falei, nossa, daqui uns anos nós não vamos pagar mais contador. Ele parou e falou assim, mas por quê? Falei, porque eu vou me formar e aí eu quero ser contadora da empresa. Não, você foi fazer contabilidade por outros motivos. Eu acho que você está querendo aí meio que me enganar. Bolsinho. Obrigado, senhor. E fui embora, Olha só. né? Porque eu achei o comportamento, no mínimo, Desrespeitoso. Ah, deselegante. Vamos É. dar uma de Sandra Nemberg. Deselegante. deselegante. E fui embora. Fui embora, mas com a faculdade, com as meninas, né? Eu e meu ex-marido, a gente tinha ali uma vida financeira limitada, então realmente o que eu ganhava era para contribuir, né? Com as despesas da família. Mas aí eu peguei e falei, peraí, eu tô atrasada, eu tô velha, e eu preciso entrar na área ontem. Porque senão até me formar, até arrumar um emprego, até alguma coisa acontecer. E foi assim que eu fiz. Eu mandei currículo para empresas contábeis. E aí eu entrei numa empresa chamada Contec Comercial, que era uma empresa de contabilidade. E a minha sócia, por 16 anos da Conte Mais, foi quem me contratou, porque ela já era sócia dessa empresa. E em 2008, nós fomos chamadas pela dona da empresa, pela minha mentora, a quem eu devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu vou viver. Aproveita, manda um recado para ela aí, ó. Sim, infelizmente não. É só em oração, porque ela não Que está seja, mais não, nossa, entre nós. Mas ela sabe fica. da minha gratidão. De qualquer forma, fica. Ela sabe da minha fica a gratidão, homenagem, né, porque Neide? assim, eu acho que ela me mandou uma placa uma vez que estava escrito assim: onde eu estiver, estarei ao seu lado. Pronto. E eu digo que ela cumpre fielmente essa promessa todos os dias. Legal. Todos os dias eu bato um papo com ela.
eu fico pensando assim, nossa, nessa situação, o que será que você faria? E aí eu tento resgatar muito do que ela me ensinou, tá? Voltando. E aí, nesse sentido, eu fiquei nessa empresa por uns 4 ou 5 anos. E nesse meio tempo, ela definiu por vender, porque ela queria realmente descansar e aproveitar a vida. E eu e a minha sócia compramos a carteira de clientes e fundamos a Conte Mais em 2008. Legal. Então, foi isso. Foi esse espírito, essa busca pelo empreendedorismo, essa paixão por negócios, porque eu pulei uma parte, mas assim, gente, eu vendi calcinha, eu vendi batom boca louca, eu vendi comida, eu vendi ovo de Páscoa, eu vendi cesta de papai de Páscoa, eu vendi cesta de café da manhã, até que eu montei um carro de doces momentos, que eram aquelas mensagens que eu parava na porta da sua casa com o microfone, te E fazia aquela chamava. vergonha E era toda. você Não que era, falava? era eu. É mesmo? E eu Essa- amava. Essa eu não sabia. Caramba. Sim. Coisas que você Sim. não conhece da Neide Nascimento. Mensagem de amor. Que legal. Sim, sim. Mas a minha empresa se chamava Doces Momentos. Doces momentos. Minha filha não tinha 12 anos, era minha telemarketing. Ela que te atendia e fazia aquelas por telefone. E a outra do Muito carro eu ia. Entendeu? Eu ia, levava, gravava, filmava, entregava. Eu já estava para. Ela antecipa as respostas sem eu precisar fazer a pergunta. De verdade, eu ia falar, você tem um perfil mais empreendedor. Vamos contar um pouco aí. Já resumiu a história. Isso. Caramba, empreendeu bastante antes de Sim, chegar e vou contar nesse uma coisa, negócio, uma né? curiosidade para você, que eu mantenho ela assim na minha cabeça, porque é uma medição, você fica fazendo uns comparativos, né? Em 1998, quando eu tive essa empresa de doces, momentos, telemensagens, né? E ao vivo, não faço mais, tá, gente? Não me liga. Não adianta. Não adianta. Não está disponível. Não. Tá? E aí eu fazia tudo isso. Cara, naquela época, eu ganhava 3.000 reais. E eu fico pensando que já era uma grana legal. Poxa, Pô, 98? que Não ano? era? Lógico que era, sem com dúvida. certeza. Se fosse corrigir isso aí hoje, Entenda. mulher dos números, vai rapidinho aí. Nem sei, mas eu estaria Mas o bem, triplo, pelo né? menos. O Pelo triplo, pelo menos. menos. E né? aí era uma renda bacana. É. Legal, pô. Eu fazia no quarto das minhas filhas, É. né? Pegava meu carrinho, né? Super Entendeu? empreendedora. E por aí, super empreendedora. Super empreendedora. E aí eu falei, não, para com essa vida. Foi isso até 2000, e aí depois foi que eu fui trabalhar em outras coisas. Cheguei na indústria, já fui fazer a contabilidade e encontrei a Contec e a Ana Maria de Freitas Castro, que eu já comentei, é para quem eu devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu ainda vou viver. Isso aí. Vou Bela homenagem. Verdade. É isso. E aí eu cheguei na contabilidade. Então, assim, é uma mistura, por exemplo, do que eu vi com essa empresa que eu trabalhei. Eu não entendi essa empresa receber as guias de impostos e não ter como pagar. E quando eu olhava para o faturamento da empresa e para os tributos, eu falava, cara, não faz sentido. Como que isso aqui acontece? Aí depois, com estudo, com entendimento e atormentando a coitada da contadora, eu fui entender. A empresa é uma empresa de lucro presumido, por exemplo. Então, os impostos eram sob faturamento, Sim. né? Mas aí eu vi assim, tipo, faturou 100, gastou 99, porque eu era moça do contas a pagar e a receber. Como é que eu pago sobre R$ 1.000 que me sobrou esse absurdo de imposto? Não fazia sentido, e foi atrás disso que eu fui. Então, juntou as minhas dores, a minha vontade de empreender, a minha vontade de administrar, a minha vontade de alguma forma, ajudar as pessoas, e com essa história, eu falei, cara, não fecha, a conta não fecha. E com a minha mentoria, né? Porque a Ana, ela era exatamente essa pessoa. Ela chegava na empresa, ela falava sobre tudo, menos sobre contabilidade. Então, ela falava muito sobre o seu financeiro,
sobre como você pagava as contas, por que você estava com um determinado colaborador ganhando um valor que talvez não justificasse. Ela questionava o comportamento das pessoas que trabalhavam na empresa. Ela questionava você ter, por exemplo, um carro zero e não pagar o imposto. Então, isso tudo foi me trazendo muita bagagem, foi me abrindo os olhos de como realmente o empreendedor, o empresário, deve se comportar. Aproveitando essa experiência, Neide, na sua opinião, na sua experiência, tá? Qual que é o maior erro que o pequeno e médio empresário comete ao lidar com a contabilidade? Está na ponta da língua, porque eu falo sobre ele muito. Dono rico, empresa pobre. Que belo corte, inclusive, né? Sim, Fala sério. sensacional. Muito bom isso. E se eu te Muito contar, Ó, conta pra câmera que eu acho que muita gente precisa ouvir isso. É verdade. De extrema importância e relevância. se houvesse o muro da lamentação da contadora, eu iria lá lamentar esse seu posicionamento, apesar de entendê-lo, e eu não vou mentir, apesar de vivê-lo por algum tempo na minha vida, ou imaginar que isso estava certo, tá? Tá errado, gente. E mais interessante do que isso, eu amo acordar cedo. Eu sou a pessoa que acorda cedo. Pessoa do dia. Ai, Jesus, para quê, Aquela né, que acorda às gente? 5, já vai pra academia, na maior alegria, que fala aquele bom dia. A pessoa olha para mim e fala, coitada. Não. Coitada. Só que, num desses domingos, eu ligo a TV e eu vejo Globo Rural. Não me pergunta por quê, porque nem vaca eu tenho, nem planta eu tenho, não sei cuidar, entendeu? Não sei, mas eu assisto. E um cara, o repórter perguntou para uns cara e ele tinha um trator. Era um mega trator, o trator até falava. E o repórter falou para ele: por que você tem esse mega ultra power master blaster trator, mas você mora naquela casinha? E a resposta desse agricultor foi: o trator vai me dar uma casa melhor. A casa não vai me dar um trator. E disso, e depois de estudar, depois de fazer muita coisa, eu entendi que faz todo sentido. Empresa rica, dono mais ou menos. Empresa muito rica, o dono riquinho ali. E assim sucessivamente. E não ao contrário. A questão é a ordem de composição dos fatores aqui que faz a diferença, empresa né? sempre vai te trazer mais. É isso. Eu costumo falar para os meus clientes de consultoria de que uma empresa é uma máquina de fazer dinheiro. Eu costumo falar isso. Inclusive para herdeiros. Eu trabalho com muitos sucessores, né? Que aí nós temos outro Sucessão problema, familiar é um problemaço, né? A gente poderia ficar aqui com 3 episódios só falando disso, pelo menos. né? Né? Dono pode, os herdeiros. Isso, exato. Isso. Inclusive hoje eu fiquei o dia todo nessa empreitada aqui, só né, num nabo desse daqui. E é isso, não tem como ser diferente. Eu falo, olha, você tem que cuidar da máquina que faz o dinheiro. Você tem que investir para essa máquina ficar mais robusta, mais potente, mais rápida, mais sustentável, mais segura, muito melhor. E não em outros elementos que vão gerar passivos e problemas para você resolver e contas para você pagar. Então, cuida da máquina de fazer o dinheiro, que o resto se resolve com muito mais facilidade. Faz sentido? É isso, Neide? É isso. É isso. Do ponto de vista Alisson. E contábil, assim, tributário, há fiscal. 17 anos à frente da minha empresa, dos nossos clientes. E, infelizmente, quando o dono tem um problema e ele traz para mim, a gente identifica, infelizmente, que realmente é isso.
E é A impressionante. mistura, né, da pessoa física com a pessoa Eu ia jurídica trazer esse ponto. e essa falta de compreensão dos momentos da fase, as fases da empresa, os momentos da sua vida, né? E eu entendo, porque assim, brasileiro, cara, ele vive de imagem, né? Ele vive de uma circunstância que eu não consigo compreender mais, graças a Deus. Eu saí E dessa ajuda bolha. os seus clientes a não compreenderem esse Sim, ponto também, sim, né? eu cobro muito. É, Às vezes eu sou bem rígida nessa questão. E graças a Deus, no momento em que a minha empresa está, eu posso dizer isso para eles com todas as letras. toda a Sim, segurança, porque direto, sim, e sem romantismo, sem sem medo de nenhum, perder o cliente. porque ao contrário, né, eu ganho. É, Porque quando ele reconhece e ele entende que eu quero ajudá-lo a chegar num ponto melhor da empresa, para realmente poder Onde ambos sejam desejos, sustentáveis, é. atender os seus desejos ali de infância, de sociedade, de família, suas necessidades, que tem momento que não é nem desejo, é necessidade mesmo, né? Então, quando eu consigo fazer essa linha de tempo com eles, é fantástico, porque é aí que eu falo, mora a mágica. É essa consciência e as ações me levando para um objetivo. E eu fico muito feliz, porque, por exemplo, eu tenho histórias, cases de sucesso aqui para contar durante uns 3 dias, de empresa que mudou o seu patamar ao ouvir e reconhecer os seus erros, as suas falhas, os seus enganos. eu também poderia. Eu também Aproveitando o poderia. gancho, conta pra gente como que a contabilidade ela pode ajudar ali a empresa mesmo a subir de nível, a ganhar competitividade de mercado. Vamos lá, Rê. Muito boa sua pergunta e eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Um dos momentos que a empresa pode se sentir auxiliada é, por exemplo, quando eu chego com um balanço ou um balancete que reflete o gerencial, né? Por quê? Porque isso faz com que, primeiro, ele saiba que ele está fazendo ali uma boa gestão. Ou não. Então, estou gerenciando bem. E o que podemos fazer para melhorar? Porque aí entram as estratégias, planejamento tributário, entendimento de folha, né, dos eventos da folha, porque a gente hoje, principalmente, e vem aí, não é o assunto, mas vem aí a NR1, né, Sim. que vai trazer os problemas psicossociais para dentro e para a responsabilidade do empresário, que, por exemplo, pode refletir em absenteísmo. Absenteísmo é um desperdício dentro de uma empresa. É. Né? Então, o que eu tenho que fazer para evitar o absenteísmo dentro da minha empresa? E, graças a Deus, nós temos um negócio validado. Nós temos uma empresa sustentável. Nós temos uma empresa em ordem correta nesse sentido. Então, coisas que eu vivo dentro da minha empresa, eu chego para os empresários e falo, cara, ó, você está vendo? Nesses eventos da Folha, nós temos um problema com você, que é absenteísmo. 250 horas desse mês foram improdutivas. É como se mais de um colaborador faltasse por mais de um mês. Por que está acontecendo isso? Seu colaborador tem convênio médico? Você fala com ele sobre isso? Esse colaborador é o quê? É um atestado do quê? Está com as férias em dia? Essa pessoa tem um ambiente bom de trabalho? E o empresário vai tendo insights. Você faz jus mesmo, e né? vai melhorando isso, vai melhorando aquilo, vai melhorando aquele outro, e os resultados vão começar aparecendo. Isso eu estou falando assim de maneira administrativa, misturada ali com o contábil, porque quando eu vou para uma reunião de contabilidade, eu não levo só o balanço. Uhum. Eu levo o O balanço, histórico dele. o histórico dele, eu levo aos entendimentos daquilo que eu não compreendi ali nas informações que ele mandou, então a gente esclarece. É muito comum a gente ver a miscelânea da pessoa física com a pessoa jurídica,
né? Mesmo em empresas grandes, de um bom porte, e isso infelizmente acontece. Então a gente corrige o roteiro, corrige o processo, né? Lembrando, trazendo essa clareza para eles. Outra coisa que a gente faz muito, quanto você realmente paga de tributos? O planejamento tributário ele oferece essa informação. Com essa informação, você lá na sua precificação entende se o tributo está saindo do seu lucro ou você realmente incluiu ele na sua precificação. Onde é que estamos? Qual é o nosso caminho? Porque se está saindo do meu lucro, eu preciso aprender a fazer essa conta. Porque você pode fazer isso e se tornar mais competitivo. Mas você também pode se estruturar no sentido de, não, peraí, minha precificação está errada, eu preciso embutir esse percentual que é referente a tributos aqui no meu preço. E ir para o mercado brigar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos clientes você tem, Neide? Nossa, pergunta íntima, né? Não, porque eu fiquei imaginando como que, né, você tem que ter um Como é que faz tudo isso para todos? tem que ter um Tá. departamento que cuida disso. Porque... temos. É assim, Só fazendo um reforço que faz jus ao nome mesmo, né? Conte mais contabilidade consultiva. Consultiva, é isso Realmente. mesmo. Mas eu preciso, e às vezes eu brigo com a minha equipe, elas sabem disso, que se não fizer, eu tenho que arrancar o nome da parede. Quantos colaboradores hoje fazem parte da... Hoje, em torno de 35. 35 colaboradores. Tá, é um respeitado aí escritório de contabilidade, né? Isso, graças a Deus. Que legal, parabéns. É bem bacana. Muito bom. É uma história muito bonita. Te convido a me visitar. Com certeza estarei lá. Eu vou junto em com breve. ele. Não, com Vai, né? certeza. Te visitar também. Eu tô 23 anos nessa jornada também, Tá. compartilhando dessas mesmas dores com pequenos e médios empresários. Nossos desafios. Exato. Que eu vejo como um padrão? E isso eu não estou falando de empresa pequenininha, não. Estou falando de empresa, assim, de mais de 10 milhões de faturamento no ano, algumas chegando a 100 milhões de faturamento no ano. Ok. Tá? Contador da empresa. É um amigo que muitos anos de confiança, ou empresas que têm mais tempo de mercado, que tem um primeiro fundador ali, que é uma pessoa que tem o fundador, né, que a gente sabe que tem grandes competências, colocou um produto rodando, vendeu e tudo mais, mas nunca aprendeu sobre gestão. Sim. Né? Normal. Ele tem grandes competências, mas não estudou Sim. para fazer gestão, não frequentou uma Muito faculdade. natural. Então, é um padrão que a gente vê no Brasil, considerando, inclusive, da estatística de que 95% das empresas aqui no Brasil são PMEs, são familiares. Então, o padrão que eu vejo, especialmente no que tange a contabilidade e também ao jurídico, mas vamos focar aqui a questão da contabilidade. Um ponto você já trouxe no começo, né, de que é importante, né, ver a contabilidade como estratégica, sair. Eu lembro, a minha mãe tem uma comadre ali que era contadora dessas antigas mesmo, de óculos que ficava atrás e tudo mais. Você já trouxe essa abordagem que é a nova, que é justamente... mas o diferente, aquele redondinho que não sai atrás da mesa, sabe? Você já, obviamente, a gente já sabe, né? Hoje o contador, ele tem esse aspecto muito mais estratégico, muito mais de entender a legislação que está mudando todo ano, né? Um papel consultivo. Mas o que eu quero abordar e quero a sua visão é o seguinte: poxa, como que a gente coloca na cabeça, que é um desafio desse pequeno e médio empresário, muitas vezes indo para uma segunda geração, tá? Ou ainda na primeira geração, mas que ele confia naquele contador que, tecnicamente, já não é mais compatível com a realidade das necessidades de um negócio hoje, num mundo extremamente veloz, dinâmico, versátil, né? Instável. O Brasil é muito instável do ponto de vista jurídico, né? Nós sabemos disso, você mais ainda. Como que a gente pode chegar, porque ele confia naquele contador de 20, 30 anos, mesmo que ele não tenha essa abordagem. Você se depara com essas situações e como que a gente pode fazer assim, empresário? Meu amigo, acorda para isso. Não é só uma questão de confiança. Claro que você tem que confiar no seu contador, no seu advogado. Com certeza. Mas isso é só um ponto de partida, não de chegada. Sim. Tudo isso que você falou faz total sentido e o meu dia a dia. É o meu dia a dia. Eu falo que
Que bom que eu tenho um setor societário, né, uma área societária que chegam empresas para abrir lá, né? Porque assim já abre Ótimo. correto. Já abre certo. Porque Começar eu fiz certo é muito bom. inclusive uma matéria sobre isso. O problema todo começa no constituir a empresa, né? A business plan, plano de negócios, cara, não é disso que eu estou falando. É de realmente entender o momento em que você está. E eu digo para você, eu estou proibida de ir para o societário, porque eu converso com o cliente, ele desiste de abrir empresa. Já fica Porque com você medo, né? começa a falar sobre a demanda, sobre esse universo, que, infelizmente, eu gosto muito de dar esse exemplo. O Manuel tá lá na cozinha da panificadora e ele faz o melhor pão. O melhor. O melhor. O melhor de todos. O melhor de todos. Mas ele não sabe comprar farinha. Quem compra farinha é o Joaquim, que só ele sabe as mazelas que ele está enfrentando. Mas Manuel conversa com Maria, resolve pedir a conta e abrir sua própria padaria. E aí? Quer continuar na cozinha? Não pode. Não tem como, né? Não tem como. O seu papel mudou. O seu papel é outro. E aqui começam os conflitos, os desafios, porque aqui a gente se depara, inclusive, com a frustração profissional. Porque eu sou um belo padeiro, mas eu não sou um gestor. Tem alguma coisa de errado nisso, gente? Não. Graças a Deus, vivemos uma era onde tudo termina. Tá tudo bem. Só que você precisa buscar ajuda. Ou precisa ter um sócio para satisfazer aquela Um função. sócio, um contador, um consultor. diretor, um consultor, exatamente. Vamos, Exato. porque o mundo está aí para todo mundo. E essas pessoas de confiança e de competência, eu até trocaria, porque eu prefiro pessoas competentes às confiantes. Sem dúvida. É verdade. Eu amo, né, que eu chego na empresa, não, mas eu não, a menina do financeiro não tá legal, ela não tá bem, mas ela é de confiança. Não, amor, lá eu tenho que ter alguém competente. Lá eu coloco um sistema, lá eu coloco um relatório, lá eu coloco na minha Uma agenda câmera filmando o tempo dia todo. para eu entrar no banco, É para eu isso. saber qual é o meu saldo. Lá eu crio controle. Eu não preciso de ninguém de confiança, preciso de alguém de competência. E eu tenho que fazer a minha parte enquanto dono, que é validar o trabalho de quem está no financeiro, validar o trabalho de quem está no meu operacional, validar o trabalho de quem está no meu setor de qualidade, até que o negócio ande sozinho. Mas enquanto ele não anda, eu estou ali. E aí sim, eu tenho um negócio sustentável. Voltando para a sua pergunta, eu encontro, esse é o meu dia a dia, tá? E eu simplesmente lamento. Lamento pelos meus colegas de trabalho, lamento, porque eu fico muito triste quando eu chego numa empresa, tenho a oportunidade de ser a nova contadora, um novo profissional contábil da empresa, e eu encontro serviços que não condiz com o que a gente aprende e para o mundo que isso está caminhando. O contador, ele é, sim, uma pessoa muito importante dentro de qualquer organização empresarial. Absolutamente estratégica essa figura do contador hoje. Então, assim, quando eu encontro com uma empresa, como você me disse, né? Faturamento 8 milhões ano, 20, 25, 15 funcionário, com produto bom, com cliente bom, fornecedor bom e totalmente desorientado com relação à sua parte contábil. Ou pior, mal orientado, porque é comum nesse perfil de cliente, por exemplo, até perfil mais arrojado financeiro, o contador, se é que se pode chamar de contador, desculpe, falar para o empresário o seguinte: olha, como que faço aqui? Eu tô tá crescendo aqui o faturamento. O que você faz? Abre mais um MEI, abre mais um CNPJ aqui no Simples. Abre mais um Simples, abre mais um Simples. Sem com 15, nenhuma 20 estratégia. E sem
pensar numa visão de sustentabilidade e mitigação de risco tributário fiscal. Isso pode colocar uma pessoa na cadeia, inclusive, hoje. Sabe disso, sem É sombra de isso dúvida. mesmo. E não é raro, não é raro encontrar isso. Eu não vou te dizer há quanto tempo, tá? Mas nós estamos numa época de grandes oportunidades de recuperação de impostos. O governo, ele simplesmente está assim, cedendo aos nossos empresários de forma muito gentil, inclusive, né? Porque começou com a exclusão do ICMS da base do PIS e do COFINS. E você recupera 5 anos. Caramba, dependendo do faturamento, isso aí deve ser bastante expressivo, né, Neide? É um caixa, muito Ah, caixa para você. Sensacional. Aí vieram outros que estão sendo discutidos, né? E quando existe um processo em massa que é relevante, você, como empresário, entra, fica aguardando o julgamento e isso sai favorável aos empresários, você vai lá buscar o que é teu. E eu estou recebendo clientes porque o contador não faz. Como assim, meu amor? como assim não faz, né? Como assim não faz? E outra, se você não faz, não tem problema, porque eu também não faço tudo, não. Mas eu conheço quem faz. Exato. Eu levo o meu cliente lá, bato na porta, peço para entrar e ainda ameaço. Não atende direito o meu cliente, não, para você ver se eu não volto aqui. A Renata me conhece, ela sabe que eu sou desse grau. Muita gente vai se Entende? identificar, vai querer saber mais, viu? Ó, Entende disso? aproveita, viu? Gente, Aproveita. Como que a gente encontra a Conte Mais, você nas redes sociais? Aproveita, fala para aquela sua câmera ali, ó. @Conte Mais Consultiva no Instagram, depois tem o LinkedIn com a mesma nomenclatura, aí tem a neide.nck, que é a minha página pessoal, mas eu tô lá falando muito disso porque eu amo o que eu faço e não adianta achar ruim comigo, é isso mesmo. Faço com muito amor, faço 24 horas por dia se precisar e tá tudo bem. Mas nas redes sociais, no Google, vocês vão encontrar a gente, porque a gente está lá, está bem ranqueado, está tudo certo. Deixa eu aproveitar aqui e fazer os nossos agradecimentos, né? Então, eu quero agradecer aqui a essa maravilhosa casa, Cristal Estúdio, lugar sensacional, que estrutura. Eu sei que você já conhecia aqui, né, Sim. Neide? Já conheceu o longa data, mas Sim. como é maravilhoso estar aqui. Muito obrigado por essa parceria, Cristal Estúdio. Venham fazer uma visita aqui que vocês vão se impressionar. E também gostaria de agradecer ao Gestão Independente, aí, nosso patrocinador master aqui desse projeto, né, que é o projeto onde a gente promete, eu sou um dos cofundadores, onde a gente promete que o empresário vai estar no controle, mas livre da operação, com crescimento sustentável e vendas previsíveis. Então, nosso muito obrigado aí aos nossos patrocinadores, aí, o nosso Fantástico, é tudo que parceiro. eles estão precisando, viu, Alisson? Com certeza, Porque né, a gente Neide? chega lá e entende, né? Eu falo que a gente tem uma riqueza, que é essa de ir na empresa e falar com o dono. Quem contrata os meus serviços, normalmente, e 80% são os donos. Se Isso. não é os donos, já é uma empresa que tem ali um CEO, né? Suprimentos. Então, é esse pessoal que fecha contrato com a gente. E eles estão em busca disso. Como é que eu faço para sair do operacional? Estamos aí. Né? É isso. Estamos à disposição, É né? uma junção E de... nós sabemos a resposta. Não é algo simples, Não, né? É imagina. uma combinação de ações, onde. Mas eu falo também o seguinte: na verdade, não é que falei errado aqui. Não é algo complexo, é algo trabalhoso. É seguir a cartilha. Nós não inventamos a roda. Né? Muitos já vieram atrás e já nos mostraram como transformar uma pequena empresa numa média empresa e Sim. uma média empresa numa grande empresa. Não há uma fórmula mirabolante para isso. É seguir bem a cartilha das boas práticas administrativas e de gestão, né? Inclusive, especialmente, a contabilidade. Pois é, faz parte, né? Faz parte e completa, né? Eu falo que quando eu encontro pessoas como você dentro das empresas, eu já começo a sorrir.
porque eu sei que eu tenho ali Um caminho mais fácil. Nossa, mas muito. Eu chego nas empresas, eu encontro consultor tributário, eu chego nas empresas, o financeiro, o consultor empresarial. Cara, eu já abro um sorriso imenso, porque eu sei que eu tenho ali parceiros, porque nós nos completamos Com e atendemos certeza. o mesmo cliente. O mesmo É Né? verdade. Mas não tem conflito, é ajuda Não, mútua são o tempo São todo. expertises absolutamente complementares, né? E Exatamente, necessárias exatamente. nessa Você usou a palavra complementariedade. correta. É um É um complemento. O meu complemento. trabalho do seu. E se isso está dentro de uma empresa, com certeza essa empresa é uma empresa que está no caminho certo para crescimento e para o dono realmente sair do operacional. E que não é moleza, é trabalhoso. Não. E quando eu Trabalhoso. chego, olha, semana passada eu fiz uma reunião de fechamento de contrato. Aí a gente namoramos muito. Agora, depois noivou, agora, semana passada, resolveu Saiu casar. casar. Maravilha, Resolveu pedir muito meu bom. pai para casar. Faço tudo certo. votos de felicidade. E aí, eu trouxe exatamente isso. O quão o empresário está comprometido com essa mudança e esse impacto que a gente pode levar para dentro da empresa dele. E aqui está um O ponto essencial. quanto ele quer isso. Ó, aqui tem um ponto essencial. Eu abordei isso hoje. Estava com 2 empresários o dia todo. Uns clientes meus de consultoria estratégica e como advisor lá também. Tá? Eu Que falei legal. o seguinte, não vou citar nomes, naturalmente, né? Claro. Mas eu falei o seguinte, falei, olha, nós temos muitas coisas que a gente está fazendo aqui. Nós já desenvolvemos a identidade empresarial, né, num novo formato, o modelo de negócio, o planejamento estratégico, objetivos estratégicos. Já estamos conseguindo desdobrar isso em planos táticos, em projetos, em iniciativas. E isso é bastante complexo. Tudo somado é trabalhoso. Mas tem um ponto, falei isso hoje, mas tem um ponto que é o mais difícil do meu trabalho. Aí eu acho que a Neide vai abrir um sorriso. Tem um ponto que é mais difícil. É mudar a cabeça do empresário. Por quê? Esse cara, olha só, você, empresário, olha só. Mas a gente entende. Mas vamos lá. Quando a gente se põe no lugar dele, fala, meu, Não, é dá pra muito, entender, é muito total. complicado, é muito E difícil. falar nisso, ele tá me ligando agora. Este empresário, olha só que loucura, né? Falando nele, Não sentiu. vou conseguir falar com ele agora, né? Atraiu. Veja só, eu falei o seguinte, falei, olha, é difícil porque esse cara já tem resultado, Opa, ele tem dinheiro, ele está prosperando, ele tem uma autoestima que é elevada, o patrimônio tá ok. o patrimônio dele, o cara viu, ele saiu do nada muitas vezes ali, do Sim, nada, do zero, sim, do menos não sim, sei o quê, sim. né? Do menos não sei o quê. E aí vem alguém de fora, que ele conhece mais ou menos, conhece pouco, e fala, olha, faça de uma outra forma isso aqui. E aí Olha, é isso difícil aqui- para entrar na cabeça dele. Isso aqui que você faz há 20 anos não tá legal. Como que a gente fala isso pro cara? Como fazer esse switch, essa mudança de chave? É, muita oração. Boa! Eu vou começar a usar essa técnica, tá? Porque eu sofro muito. Imagina, eu já chego falando que a vida dele tá abençoada. Eu já entro já na mente, assim. Eu vou entrando na mente, Alisson. Olha, o Senhor te proteja, Deus te abençoe, entendeu? E tem uma coisa também que a gente faz, tá? Muito consciente, que é, querido, essa sua estratégia, através de um relatório, um parecer, tá? Tem esses pontos frágeis que, infelizmente, podem levar água abaixo tudo isso que você construiu. Você trabalha com diagnóstico inicial? Sim. Eu não faço nada sem um diagnóstico. Ainda mais hoje. E aí ele fala assim para mim, eu sei. Ah! Estamos falando a mesma língua. Ok? Agora, se ele falar assim para mim, Neide, eu fiz isso até hoje e isso me trouxe até aqui. Mas eu tenho a intenção de construir uma empresa para durar. Para durar.
Se ele me disser essas palavras, eu vou convidá-lo a visitar outras estratégias. Exatamente. Todas de uma E vez? principalmente o seguinte, esse cara teve resultado, tá tendo resultado, mas o quanto ele tem de vida? Né? Todas de uma Como que é o vez? dia a dia desse empresário? Porque nós sabemos que tem jogos diferentes empresariais. Pautadamente, a gente monta um projeto, né? Eu tenho lá um departamento que eu amo, que é o meu amor. Não posso nem fazer, né? Porque eu preciso menos. Pode fazer. Assim, Posso fazer assim? Lógico. Né? Eu tenho um departamento lá chamado Sucesso do Cliente. Olha que top. Então, por exemplo, você, com uma empresa de CNPJ existente, eu faço o marco da nossa partida de como eu encontrei você. E ao longo de um período, eu vou te mostrando tudo que eu fui resolvendo. O quanto você foi Progredindo. Legal, muito bom. Então, assim, muito a bom. gente faz até uma apresentação meio de game, uma gamificação, para ele entender que é um jogo que ele está ganhando. Legal, Né? muito bom. Então, a gente leva isso de forma muito de gestor. Muito, mas muito de gestão. E até o empresário que às vezes não se prende para aprender um pouco sobre gestão, porque ele é o Manuel da padaria, ele começa a se encantar com a palavra gestão. Tá? Porque, assim, hoje também, que é outra coisa que eu preciso trazer, né, gente? Que a gente tem essa consciência. E por isso, às vezes, a gente faz alguns papéis ali. E quando a gente chega no momento da empresa que a gente fala, opa, peraí, aqui a gente já não consegue mais, a gente busca um consultor empresarial, busca um tributarista, busca um RH, busca a gente vai buscando. Entendeu? Fico tão feliz de ver um contador falando de gestão. A gente Fico vai muito buscando, entendeu? Por quê? Ele é uma pequena empresa. E, cara, se ele for contratar uma boa contabilidade, uma boa empresa contábil, ele vai contratar um bom consultor empresarial. Ele vai contratar uma boa pessoa para os recursos humanos. Ele vai contratar um bom consultor financeiro. O que ele vai levar para casa? Pois é. É verdade. Mas o duro que eu fico imaginando é a questão da visão, né? Aí você que vai confirmar essa informação. Eu tenho por mim que a maioria das PMs, elas não têm essa visão de gestão estratégica. Elas acreditam que não é para elas, né? Isso mesmo. Isso é verdade? Parece que é um produto de prateleira que ela não consegue comprar de marcas internacionais, tipo italianas, francesas e americanas. Não é. Isso já acontece no nosso país. Nós já temos excelentes profissionais. Nós podemos mais. E outra, gente, como é que é aquele ditado? É de pequeno que se torce o pepino? É alguma coisa assim? Eu sou péssima nisso. Então, assim, é de pequeno. Crescer estruturado. É muito mais fácil. Faz muito melhor, toda né? a diferença. Muito mais fácil. Faz toda a diferença. Quanto mais tempo ele demora para fazer o básico bem feito, mais complicado, mais trabalhoso e mais caro, não é isso, Neide? Empresas familiares, por favor, definam seus cargos, constituam suas governanças, façam seus acordos de sócio. Nossa, quanta palavra difícil! Isso tudo deve ser um horror. Não, isso é para o seu bem. Se você está no jogo para constituir uma empresa feita para durar. Existe um livro, tá? E eu li. Eu fiz a lição de casa. Empresas feitas para durar. E não quer morrer preso na operação. Segue a cartilha, faz o básico bem feito. Não tem nada mirabolante. É possível. É totalmente possível. Nossa, Neide, eu vou fugir, porque eu tenho essa impressão, tá? Você pode até me corrigir se eu estiver enganada. Mas tem um momento que a gente fica ali no operacional, depois a gente faz uma caminhada, vai para o tático, e depois devemos estar na estratégia. Hoje isso é falado em qualquer podcast, Caramba. em qualquer consultor financeiro, Exato. todo mundo está falando sobre isso, porque é real, é um método que está sendo testado e está sendo muito bem aprovado. Na verdade, não é só método, isso aí é preceito básico de gestão empresarial, mas né? eu ainda vejo. Aí vem minha mãe, né? Falando para mim que o olho do dono é que engorda o porco. Porque eu entendo que esse
estrategista, se ele não for flutuante entre o operacional e o tático, ele vai criar estratégia como? Mas tem outra coisa Por que também. se afastou? Veja só, aqui tem um mito. Tem um mito, que é assim, o ditado tá certo. É no olho do gordo que É no olho do dono. no olho do dono que o gordo que o Deu errado, deu ruim. que o Deu ruim aqui. não, bora. É o olho do É dono ao que vivo. engorda o porco. Isso, exatamente. Tá, Isso. obrigado. Aí é o seguinte, tá Achuta certo ele, isso. Renata. Tá certo, o ditado tá certo. Só que hoje você tem várias formas de olhar o porco. Você não precisa estar ali no chiqueiro o tempo todo. Isso aí, Você não isso precisa estar levando a lavagem o tempo todo. Não. Você não precisa estar cuidando você tem do ração porco. automatizada que você fica no porco. Isso, exatamente. Pra que eu vou lá? Tem inteligência artificial hoje para ver qual a melhor lavagem, qual o tempo que vai, que não vai. Tem planilha automatizada, tem tudo. é muito tem mais tranquilo. tudo. E quando você tem Tem boa tudo. empresário, por favor, veja só, né? Né? Você tem um bom contador, você tem um bom consultor, sua vida vai facilitar. Não pode ver isso como mudar, vai custo. mudar. Vai mudar total, não pode ver como custo, né? Não, Tem que ver como investimento. Eu estou investindo tanto e quanto me retorna. Em Primeiro- quanto tempo? primeiro- Qual o payback disso? O primeiro de tudo é entender qual é o seu objetivo. Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante aqui, que é quando eu mais consigo sensibilizar o empresário. Tá? Quando é? Quando ele tá lá naquele Um ciclo, não naquele looping infinito círculo vicioso ali. de estar ali no operacional e não sei o que A naquele, operação né? abduz a pessoa, E aí né? ele fala assim pra mim: "Ah, mas eu queria deixar minha empresa para meus filhos." Aí eu faço assim, desse jeito. Você vai deixar um Aí eu caos, já né? começo, né? Você tem certeza? Coitado dos seus filhos. E ele fica assim, né? Como assim? Como Minha empresa assim? fatura, minha empresa não sei o quê. Sim, mas sua empresa tá bem ruinzinha, amiguinho. Nesse sentido, tem muitas fragilidades. Tá muito exposta. Vamos organizar isso aqui. Muita coisa depende de você. Tá na sua cabeça. Você nem documentou isso. Pior ainda. Não Está escreveu. na sua cabeça. Quando ele Você faz, morreu, ele- já era E fala tudo. com orgulho. Eu Tá tinha um tudo na cliente, cabeça. não é mais Eu meu cliente, sei. eu vou Nossa, contar para bem isso que vocês. a A gente empresa faliu, tá? Por isso, gravem isso. Ele fazia o projeto das máquinas. Você chegava lá, ele era o dono. Eu falava com todo mundo, menos com ele, porque ele estava assim, ó. E eu falava, gente, ele desenha mesmo, né? Desenha. Tá. Todo mundo que tinha que operacionalizar aquilo, viu o desenho uma vez só na vida. Porque depois ele rasgava e ficava com as medidas na cabeça. Nossa. Como que vai desdobrar, replicar? E estava dando certo, porque o produto dele era sob encomenda. Mas entenda que em algum momento vieram os nossos amigos da China, que botaram o produto aqui dentro pelo preço dele que ficava pronto dentro do barracão. Pense. Fechou. Essa é uma realidade muito mais comum e hoje em dia é um risco muito mais próximo. E quando a gente coloca, que não deu nem tempo, não vai dar tempo da gente abordar muito Não. esse assunto da inteligência artificial, que a gente tá trazendo muito, eu tenho, olha, pelo seu perfil, eu tenho praticamente certeza que você já está utilizando o seu Sim. escritório, sem sombra de Conte mais, tem robô para Dedéu lá. Então, exatamente, porque, olha só, E eu tô afim de. E hoje eu falei assim: ó, eu quero outro, hein? Vão buscar. boa, exatamente. Daqui para frente, isso já aconteceu até então, mas daqui para frente, tô falando de hoje, esse ano, 2025, tá? Tá sendo gravado esse episódio aqui. Vários modelos de negócio vão acabar da noite pro dia. Vários. Simplesmente vão acabar. Não vai ser mais sustentável da noite para o dia com a invenção de um certo robô, de um certo SaaS novo, de uma certa tecnologia e tudo mais. Eu estava lendo aqui, posso falar porque é público, a notícia já saiu, a Jovem Pan mandou 150 funcionários embora recentemente. Estava falando com a Renata no café, antes de começar a gravar. E tem um conjunto de robôs de inteligência artificial que faz o trabalho
automatizado desses 150 funcionários. E aí o Sami estava sendo questionado disso aí, perguntou, pô, mas 150 pessoas foram mandadas embora, como que é isso? Sim, mas se a gente não fizesse isso, são 450 funcionários no total, nós mandamos 150 embora. Pode ser que esse modelo de negócio da empresa já estaria falido, e aí nós Sim. temos que mandar os 450. Só um exemplo também do impacto dessas Sim, tecnologias. Então, sim. Não, e fazer... nós vamos sofrer, eu falando como empresária agora, tá? Não mais como contadora. Nós vamos sofrer muitos impactos na Muitos. questão dos nossos negócios com relação à inteligência artificial. O que que eu tenho refletido naquilo que eu estou alcançando, né? Porque também são várias frentes, né? Eu falo que a empresa ela tem várias frentes e eu tô nelas em muitos momentos, então assim, não dá para estudar a inteligência fundo ali. artificial. Dá para eu entender se ela cabe, Isso. eu vou atrás de quem entende, invisto e trago isso para mim. Uma implementação, exatamente. Tá? Porque eu não vou ficar ali lendo o que que ele faz, o que que ele não faz, criando, Não, não é minha área. Eu não estudei para isso, É isso aí. tá? Muito bom. Então eu vou neste caminho. Não é só boa contadora, é boa empresária também. Sim. Falei Eu para vou por você. este É verdade, caminho, Renata, eu vou por gostei, este viu? caminho. E eu aconselho a todos que vá. Porque, assim, se você se sente ameaçado, eu acho que, assim, é muita balela. É muita balela, gente. Tá? No nível de que eu vou te contar aqui agora, que em 2007 eu fazia imposto de renda de tipo 1.000 pessoas. Claro, com uma equipe. Inclusive a Ana, que é minha mentora, né? E tudo mais, estava comigo ainda numa empresa sobre que cuidava só de imposto de renda, pessoa física, porque estamos aí na época. E aí, assim, como atender 1.000 pessoas? E eu ouvia dizer assim: nossa, você não tem medo? Porque em tal ano, que era bem lá para frente, tipo hoje, né, 2025, você vai perder isso aí, viu? Essa receita, você não vai ter mais. Porque a Receita Federal vai mandar pronta, porque vai ter a pronta, vai não sei o quê. Sim, sim, é verdade, meus amigos. Chegou, aconteceu. Só que os meus estudos, a minha experiência, o cliente não buscou. Então, para ele apertar a tecla lá em enviar, ele ainda me consulta. Então, o robô avançou, a Receita Federal avançou, mas eu também avancei em conhecimento, que muda todo o jogo. Todo jogo. Sem Conhecimento e dúvida. mais tecnologia. Agora, É junto. e muito rápido. Não há uma competição. Vai ter, se você não se cuidar. Já Se está você não se acontecendo. atualizar, Já está se acontecendo. você não colocar, se você não implantar. Se você não for estratégico, se você não estiver pensando o negócio ali na frente, o seu negócio, Aí sim. qual que é a tendência do seu segmento? Aí ela vai te substituir. Com certeza. Aí eu não tenho dúvida sobre Olha, isso. Mas vamos só. Eu queria saber, você com uma empresa aí que com 35 funcionários. E eu tô sabendo que agora você é sozinha na empresa. Quero saber o seguinte. Sim, desde fevereiro de 2025 eu estou 100% com Timais. E como que você consegue dar conta de tudo? Você tem horas vagas? Não vou, né? Brincadeira. Não, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho um time fantástico. Então, você não assim, está presa na operação. de jeito, pelo contrário, coitado deles. Não, tô brincando. Tô brincando também, gente. É assim, ao longo dos anos, nós fomos chamando os reforços, né? Fomos contratando aí os Neymar, né? O povo aí da vida, entendeu? Graças a Deus, eu digo que eu sou uma abençoada. Eu me reconheço como uma filha de Deus e completamente abençoada. Abençoada. Eu tenho hoje 8 pessoas no meu time de liderança, tá? Então, segunda-feira é um dia reservado a reuniões com a liderança,
com os coordenadores, tomo o pé de tudo que está acontecendo, trago sugestões de resoluções dos desafios que nós temos ali, fico sabendo como está o andamento, né? E fico acompanhando e monitorando. A minha alma, além de administrativa, mora no comercial. Eu amo, amo. Hoje eu divido essa paixão com o Hugo. Graças a Deus eu consegui picar o bichinho nele. Então ele manda Maravilhoso. muito bem no meu comercial. A gente se estruturou também com reuniões de apresentação de resultados. Então, tudo que acontece ali dentro, eu tenho o conhecimento, área técnica, administrativa, financeira, societária, isso vem pronto para mim como informação. E eu tenho eles ali na minha trincheira. Eu digo que é Ou uma seja, trincheira. tá fazendo o básico bem feito, tá Sim, seguindo o a arroz com cartilha. feijão, eu pico o alho, a Pois cebola é. e fica um arroz maravilhoso, um Maravilhoso. feijão É maravilhoso. isso aí. E vamos comer esse arroz com feijão, porque ele dá certo. É isso aí. Ele dá certo, ele dá resultado. Consigo avançar para outras áreas. Então, hoje eu já tenho BPO financeiro, BPO de RH, eu já tenho outros serviços que complementam ali o atendimento do meu cliente e também eu acabo vendendo para outras empresas que nem têm contrato de contabilidade comigo. Por quê? Porque é uma área que a gente entende. Legal. Então, muito tem bom. que explorar. São novos negócios. Olha, top demais o papo. Sim. Gostaria de falar mais. Ai, mais. Gostaria de falar mais de inteligência artificial, Sim. de algumas ferramentas indicadores, até de entrar um pouco mais na Todas. contabilidade. Então já fica feito o convite aqui Eu para você volto. Eu voltar adoro de falar. verdade, tá? E você vai no Pode Mais. Você e a Renata. Pronto. Quando Eu vim quiser, no Dono Pode, tá? você vai no Pode Mais. Vai ser maior prazer. Para a gente fechar, tá? A gente sempre faz uma pergunta aqui. Duas, na verdade. Duas. Tá? Ai, Deus. Se prepara. Tá bom. Tá. Preparada. Tá eu na tô, cara. Eu nasci pronta. Tá na cara, mas você não percebeu qual é essa pergunta. Tá sempre na cara, Tá né? sempre na, sempre tá na sempre cara. na cara. E só vai saber quem assistiu algum episódio até o fim. Mas Ixi, é muito nossa. legal. Neide, conta pra gente. O que o dono pode? O que o dono pode? O dono pode, sim, no devido tempo, na sua devida maturidade, desenvolver essa estratégia que a gente acabou de comentar sobre operacional, tático e estratégico. Isso não é balela, mas isso não é fácil. O dono pode cuidar das pessoas que trabalham com ele, mas cuidar realmente para que elas cuidem de seus clientes. O dono pode trazer estratégias de novos produtos, novos serviços, e ele pode e deve ser um eterno insatisfeito. Porque isso muda o jogo. Ele pode, sim, ser um eterno crítico, autocrítico e crítico do seu negócio. Boa. Porque é só isso que muda. Rê? Agora, a segunda pergunta. Você pensa bem? Neide, Tá. o que o dono não pode? Ele não pode delargar. Ele não pode misturar as pessoa física com a pessoa jurídica. Por favor, não faça Por isso. favor, por favor. Desfaça o mais rápido possível. Ele não pode ter uma empresa pobre e achar que ele é rico. Isso é muito boa, hein? Muito Isso boa, é muito boa. Ele não pode. Eu acho que mora aí. E ele não pode negligenciar os seus parceiros, sejam fornecedores, sejam seus clientes, sejam seus colaboradores.
Não pode. Muito bom, Maravilhoso. excepcional. Queria agradecer enormemente. Muito obrigado pela sua presença. Você é cativante. Obrigada. Parabéns pela sua visão e atitude empreendedora, pela sua história. Fiquei super contente de você Eu compartilhar. também. Muito obrigado por estar aqui. Já está convidado novamente de verdade, tá? Sim. Estou esperando seu convite para o Pode Mais, Bora, vamos, para gente. tomar um café, conhecer o seu escritório, tá? Muitíssimo obrigado por compartilhar. Você é responsável, você é a ponte. Não, Sim. com certeza. Renata, muito obrigado. Mais uma vez, Eu que sempre agradeço. maravilhoso dividir aqui o espaço com você. Muito obrigado você pela audiência, empresário. Se liga, coloca aí esses ensinamentos que a Neide compartilhou com a gente aqui e E deixa eu aproveitar, já que ele não faz Claro. o jabá ali, gente, boa. ó, Ai, ativa o puta, eu nunca sininho, faço, sempre compartilhe. pô, dá um Isso. like aqui. Ô, dá um Chegou até o like. final. Ô, Pô, ouviu louco. tudo isso aqui. Compartilha, Por se favor, inscreve no vai. canal. Com certeza você tem algum amigo empresário que precisa ouvir desse isso aqui, conteúdo. por E favor. precisa ouvir isso. E mais, eu vou fazer um adendo. Faço, Posso? lógico, faça um adendo. Nós, de verdade, trouxemos informações importantíssimas. Batemos um papo aqui super legal. Eu amo falar de negócios. Somos Amo, 3. amo falar disso. Mas, se a gente for parar para pensar, nós não falamos mais. Aliás, nós falamos mais do mesmo. Tudo que nós falamos por aqui está aí no ar. Sim, É isso aí. O que eu acho que é um problema? Porque, às vezes, até eu, nessa minha busca aí por ter uma empresa de excelência, de qualidade e colher os frutos disso, desse trabalho, até eu me pego pensando, Alisson, a gente ouve isso dos gurus da internet. A gente ouve isso de gente que está Lá no hype. exato. Todo mundo empresário. Amanhã às 7 da manhã eu estou dentro da minha empresa. Amanhã eu estou lá trabalhando, falando com desde meu amigo Nilson, que é quem me recebe, até com os cachorros da rua. Estou trabalhando muito, igualzinho você. Então, acredita no que nós estamos te trazendo aqui como conteúdo. Você está recebendo conteúdos importantíssimos. Reflita. Faça uma visita interna, mas põe o teu rolê em dia. Vai para o jogo. Desce da arquibancada. Bora. Acredita. Vai dar certo. é isso aí. Show de bola. Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, gente.